Muito bem, meu nome é Benjamin, eu sou orientando do Carlos Augusto Remor aqui no programa no EGC, Programa de Engenharia e Gestão de Conhecimento, na área de mídia e conhecimento. O mini curso que nós vamos oferecer é Entendendo o Desejo pela Revolução Digital. Como? Vocês, né? Começar a perguntar por que a revolução digital é uma tendência. Por que a ideia é começar a criar uma forma de se aproximar do assunto, de entender isso aí, dado que em coisa de uma geração, 2 gerações, uma geração, a gente mudou tudo. Mas por quê? Né? Assim, mas quais são as forças que operam que operam essa tendência? O que falar tendência é muito interessante. Isso é uma tendência. Né? Assim, isso é uma tendência, como se fosse, como se viesse do nada, como se fosse uma força da natureza, como se fosse uma força civilizatória. Mas tendência, o que me diz tendência? A tendência diz muito pouco se você naturalizar a palavra. Muito bem. Então, vamos aos bois. Quando a gente fala de revolução digital, então a gente está falando cabeças vão rolar. E que cabeças são essas? Vamos começar pelas cabeças que estão rolando. Né? Muito bem. Indústria fonográfica, dados da Associação Brasileira dos Produtores de Disco. Tá, vendas em milhões. Vocês podem notar aí como você tem uma tendência de queda em vendas de CDs. Tá? E ao mesmo tempo, você tem esse aumento aí que é de quê? De sistemas de distribuição de conteúdo por ponto a ponto. Só desse setor. É do setor de comunicação também. Vocês já ouviram falar de VoIP? Pessoa, como se você faz pelo telefone, só que você faz isso usando a tecnologia da internet, faz isso de graça, de internet para internet, ou você pode pagar uma taxa e daí falar da internet para um telefone. Tá? Aqui nesse gráfico vocês veem a tendência do crescimento do VoIP. Tá? Só para mostrar para vocês que também é uma coisa que está subindo e tem uma tendência positiva. Né? Quer dizer, então, mas daí o que acontece? Certamente isso aí dá problemas para as operadoras. O YouTube, para vocês terem uma ideia, ele produz mais horas de audiovisual em 6 meses, do que as principais redes de entretenimento americanas juntas em 50 anos. Como é que nós vamos abordar esse assunto? Muito bem, se está tendo uma mudança na produção de mídia, o que eu quero colocar para vocês é que nós estamos tendo também uma mudança. Eu quero abordar esse assunto pela ideia de máquina. Por quê? Tá? Porque a máquina, né, o ponto que eu quero tocar aqui é que a máquina, o conceito de máquina é que está sofrendo uma mudança radical no seu conceito e na sua aplicação. Isso é fundamental. Então, quer dizer, nós vamos abordar a ideia de revolução digital por uma mudança intrínseca no conceito de máquina. Olha, você tem a máquina, a técnica, é uma forma de exercer poder de forma microfísica. Ou seja, você não tem só uma técnica ali que é isenta de uma operação de poder. Quando você lê um jornal, quando você usa um computador, você não está isento, você não está usando alguma coisa neutra. A própria forma da técnica já tem em si, já tem imbrincado uma forma de poder. Uma caneta é a mesma caneta? Não é, né? Mas a gente acha que é. Mas quando eu falei caneta, você já, quer dizer, a palavra, alguém tem que fazer isso repetir. Quando você compra, dá 10 canetas. A ideia de ser a mesma caneta, de fazer isso repetir, isso é um problema sério. A gente está tentando resolver isso há 2.500 anos. Não é que a gente vai resolver. A pergunta é, como criar efeitos de repetição? Como dizer que A é igual a A? Como dizer que aquele documento que eu peguei no Museu Nacional
ele me fala do passado. Eles vão começar com os gregos, vão começar com logos. Quem é que dizia que, quem é que ordenava, quem eram os iguais lá na polis? Né? Era o lugar, né, esse lugar público, né, que daí você podia dizer que, olha, esse é igual a esse é um homem livre também. Então o que acontece? Na polis você diz quem é igual e quem é bárbaro também, né, quem está fora. Né? Então o que acontece? Só que olha só que interessante. Você tem uma relação com a polis que é o seguinte: a polis precisa de uma performance, precisa de uma oratória. Quando você fala assim, olha, deixa eu falar, e a verdade é o que eu vou dizer, só que eu tenho que convencer os outros ao que eu vou dizer. E você tem uma matemática para falar, para abstrair, só que você fala da coisa em si. Ela é diferente do que a gente conhece hoje, produz tecnicamente. Quando a gente dá uma olhada no judaísmo, você tem agora a ideia de escritura como lei. Então você tem o seguinte: você tem o lugar do escrito, a lei define o que é igual. Então agora você tem um argumento que se apoia na lei. Você tem agora... Oi? Exato, eu vou chegar justamente aí. Você tem um mestre que conhece a lei e que pode dizer aquilo que repete e aquilo que não repete. Você passa a ter uma relação com a lei que é impessoal. Ou seja, olha, a lei ela é igual. E ela te coloca qual é o seu lugar, o que repete e o que não repete. E a partir de um mestre na lei é que você vai ter a correta interpretação da escrita. Só que tem uma coisa. A divindade do Ocidente, ela começa a sumir no judaísmo. O Deus do Velho Testamento, ele para de falar no meio do Velho Testamento. Ele para. Ele tem, eu não trouxe aqui qual é o versículo, mas chega a partir de um determinado ponto no Velho Testamento, ele para de falar. Fica só a lei. Entende? Então, o que acontece? Você acaba tendo uma relação com a verdade que é mais ou menos assim. Você tem um texto, né, ali em cima que se relaciona com a verdade. Você tem os juízes, que é aqueles que podem dizer o lugar das coisas. Se com os gregos você tinha uma relação de produção de conceitos, de falar, não, isso não é assim, é uma relação que convida ao diálogo, agora não, agora você tem a lei. E a lei, e pior não no sentido de ser pior, mas mais radical ainda, você tem aqueles que sabem como é que a coisa funciona. Tá? Que são os juízes aqui embaixo. Ok? Tudo bem? Mais ou menos? Estranho? Ok. Daí a gente chega e inventa o cristianismo. O que é o cristianismo? É o universal. Se no judaísmo você tinha uma lei que determinava o local das coisas, se elas se repetem, se elas são o mesmo, agora você tem a ideia de que você tem a graça, de que você tem um evento que vai ocorrer por fora da lei, sem obedecer à lei, e que vai instaurar uma nova ordem. Agora nós temos o que o Foucault chama